Eleito em novembro após derrotar o peronista Sérgio Massa nas urnas, o novo presidente da Argentina, Javier Milei, tomou posse ontem. A cerimônia no Congresso Nacional foi conduzida pela presidente do Senado, Cristina Kirchner. E para falar sobre o tema, nossa colunista, professora, advogada, doutora Luciana Nepomuceno, está com a gente toda segunda-feira aqui na segunda edição do Central 98. Lu, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, Paulo. João, bom dia para nossa audiência. Senti falta, gente, de não estar lá ontem. Na posse. Você não foi, Lu? Não fui convidada. Queria estar lá posando como ex-chefe de Estado. Javier, você começou mal o seu comando na política argentina, não convidando Luciana Nepomuceno. Não há plata. Não há. Mas hoje ele já baixou um decreto extinguindo os ministérios de 18 para 9. Maravilha. Eu tenho que aplaudir Milei. O Brasil tem 39 ministérios. Gente, por favor, eu acabei de chegar, ele está me interrompendo, tomando a vez da minha fala, e chama-se me interrupting, eu nem externei minha posição, ele já me atropelou. Então vamos retomar a minha palavra aqui, retomar a minha palavra, deixa eu concluir o raciocínio, eu cedo a voz para você, viu, amorzinho? Querida, vamos lá. Então, a questão é a seguinte, ele já reduziu para 9 ministérios. Entendo o que o Paulo falou de redução, ele já deu o tom no discurso dele, vamos reduzir os custos, vamos ter aqui uma gestão realmente de sacrifício, porém vamos pensar no seguinte detalhe, quais foram os ministérios que ele extinguiu? Educação, cultura, Ministério do Trabalho, da Mulher, da Diversidade Sexual, ou seja, ele já dá o tom do que é prioritário e o que não é prioritário no governo dele. Porque você vai falar assim, ótimo, extinguiu o Ministério, Paulo, do Meio Ambiente, extinguiu o Ministério da Educação. Então, por mais que você falar, o Ministério, para que o Ministério da Mulher? Não precisa de Ministério da Mulher, precisa sim. Porque são um ministério específico para cuidar de uma pauta específica. Agora, você vai falar assim, extinguiu o Ministério da Educação. Quem concorda, né? Quem concorda? Você vai aplaudir, Paulo? Vou. Ah, então... Vou porque eu tô lendo aqui, inclusive, a relação dos ministérios. Então... E do Ministério da Saúde também iria sair, mas no sábado ele definiu que ia virar uma secretaria, mas aí ele voltou, né? Voltou atrás, e tanto que ele tinha prometido 8 ministérios e acabou ficando 9. Até porque alguém que durante a campanha defendeu comercialização de órgãos, nós temos que pensar que extinguir o Ministério da Saúde para ele seria pauta fácil. Então ele já deu o tom hoje, primeiro dia de mandato, do que é e não é prioritário no governo dele. Lembrando que o sindicalismo, todo peronista na Argentina, precisará ser um aliado do Milei para que ele possa governar. E, voltando aqui nos ministérios extintos, um dos que tiveram a cabeça cortada foi exatamente o Ministério do Trabalho. Paulo? E aí, Paulão? Bom, eu estou lendo aqui a relação de ministérios que sobraram. Primeiro, a gente tem que entender, é claro que ninguém quer reduzir de 18 para 9 o número de ministérios sem entender qual é a situação da Argentina. A Argentina vive a sua segunda pior crise econômica da sua história. Governada, ou melhor, desgovernada por anos de kirchnerismo e peronismo, que fizeram da Argentina uma colcha de retalhos, que transformaram os argentinos em miseráveis ambulantes, com 43% da população na linha da pobreza e 27% abaixo da linha da pobreza. O recado que Milei quer passar é que haverá mesmo um aperto, um arroxo. E ele mostra que o arroxo começa pelo tamanho da máquina pública. Quando ele vai reduzir sensivelmente. A Argentina, assim como o Brasil, tem um enorme número de funcionários públicos pendurados em ministérios, em secretarias, como nós temos aqui. E ele dá o recado, o tom da necessidade de fazer cortes drásticos dentro da realidade política argentina. Ele engloba ministérios por temas. Eu não vou dizer se é correto ou não o Ministério da Educação, eu não sou argentino, se fosse argentino teria que talvez pensar de outra forma. Mas eu estou vendo a realidade do povo argentino. 43% da população do país, um dos países que foi considerado celeiro do mundo,
um dos países que tem uma bagagem cultural e intelectual que é invejosa, de dar inveja a qualquer país da América Latina, chega onde chegou por conta de anos de kirchnerismo e peronismo, que diagnosticam o pior de todos os males desse nosso continente, que é o populismo, o caudilismo. Então, o recado que ele está dando é: tem que apertar cinto, porque se não apertar cinto, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Que ele vai ter que fazer revisões? Vai. Que ele vai ter que negociar com o Congresso que é contra ele? Vai. Só que num primeiro momento ele tem que dar o recado da austeridade. E aí por isso que eu aplaudi dizendo de 18 para 9, ainda bem que fez isso. Acho até que podia servir como modelo para o Brasil, porque o Brasil dá para sair de 39 para 20 sem sofrer muito. Eu falo que eu não estou criticando, Paulo, o corte dos ministérios, porque isso aí entra dentro da política da austeridade, que ele já colocou, e qualquer um que ganhasse a eleição na Argentina, só se fosse muito maluco, não tivesse esse discurso e colocasse em prática, porque senão ele não dura metade do mandato dele. Porque agora é o desafio realmente do Milei, é como ele vai dar essa sobrevida econômica para aqueles eleitores que confiaram e depositaram o voto dele na urna. Porque ele tem, para mim, sérios obstáculos para poder enfrentar. Exatamente essa extrema pobreza da população argentina e um ponto que você falou, Paulo, que é exatamente ele não tem a base do Congresso. A maioria ali, tanto na Câmara quanto no Senado, é formada por aliados do Massa. Aí leia-se aliados do peronismo. E ele vai ter que negociar com, abro aspas, casta, fecho aspas, que é a expressão que ele usa, que ele atacou durante toda a campanha dele no discurso sustentado sou apolítico, sou contra a política, sou contra as oligarquias políticas. E principalmente por um fator. Na Argentina, o sistema eleitoral é diferente do sistema eleitoral do Brasil. Lá, as listas são fechadas. Enquanto que a lista é aberta, quem ganha ocupa o primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar e por aí vai. Lá, não. Lá, o primeiro nome é colocado, o primeiro, segundo, ou seja, a ordem dos nomes é colocado pelos oligarcas, os donos dos partidos. Portanto, a negociação lá não é feita tete a tete com o parlamentar. É feita com a liderança partidária, o que dá um superpoder para os partidos, com os quais ele vai ter que sentar na mesa de negociação. Tá aí, a gente analisando então como é que fica a situação da Argentina, né? Estamos daqui do Brasil e é importante que a gente analise, até porque existe uma parceria comercial muito grande. Muita gente questiona, mas por que a gente está de olho na Argentina? O que acontece na Argentina? Gente, a gente vive num mundo globalizado e estamos falando de um importantíssimo parceiro comercial. Tanto que Milei, né, ainda em campanha, falava: não vou conversar com o presidente Lula, não converse. Agora já mudou o tom, porque sabe que não é uma questão de amigos, né? É uma questão de dois países. A campanha da bipolaridade. Foi um tom no primeiro turno, outro tom no segundo turno, e eu quero ver o pragmatismo vigorando durante o mandato. Como é que será que a gente vai ter, né, esse presidente? Porque uma coisa é o candidato, outra coisa é depois que assume. E como é que ele vai levar? Será que vai manter muita coisa? Como você disse, tem coisas que ele precisa manter, porque senão não se mantém no cargo. Mas será que vai adotar um tom mais moderado para algumas coisas, principalmente para as pautas ideológicas? Será que dá para tirar, Lu, exemplo do que aconteceu com Trump nos Estados Unidos e Jair Bolsonaro no Brasil e errar menos? Para mim, ele vai ter que abaixar o tom. Ele vai ter que abaixar o tom pela própria necessidade que ele tem de articulação com a classe trabalhadora, com o próprio eleitorado, manter o discurso daqueles, principalmente dos jovens que colocaram ele lá, e do Congresso, que ele não tem. Partido dele, por exemplo, no Senado tem 7 cadeiras. Então, ele precisa de descer o tom para poder governar. Senão, ele vai ser igual nós já tivemos no Brasil, em alguns episódios, que se você não tem a base do Congresso, a sua cabeça rola. E lá pode acontecer de igual modo. Lembrando que tem um diferencial na negociação do Congresso, porque a Argentina, para a felicidade deles, não vive regimes de coalizão. Você não precisa ficar negociando com maiorias.
Você tem projetos que são aprovados e negociados dentro da própria Câmara dos Deputados lá. Então, essa é uma questão fundamental. O Brasil tem o tal da coalizão, que você tem que ficar lá pedindo. Tem o Centrão, lá não tem o Centrão. Exatamente. Lá não tem o Arthur Lira, olha. Porque isso já é uma maravilha, não ter Arthur Lira já é muito bom. Também não tem um Supremo que faz merda como alguém, mas tudo bem, vamos embora. Teremos mais cenas dos próximos capítulos. Vamos ter por um longo período. A doutora Luciana Nepomuceno, nossa colunista aqui no Central 98, segunda edição. Tá toda segunda-feira aqui com a gente. E você continua acompanhando o Lu aí nas redes sociais. Semana que vem ela volta. Luciana Nepomuceno, semana que vem estamos aqui.